Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Estamos de volta com mais um vídeo do PET Me Ajuda. Hoje para resolver as questões 8 e 9 da prova de cálculo 1 do professor Cristiano Garibotti. Essas são as duas últimas questões da prova. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Estamos de volta para mais um vídeo do PET Me Ajuda. Hoje para falar sobre uma aplicação interessante de derivada, especificamente de máximos e mínimos, onde vamos encontrar a área máxima para um triângulo retângulo com uma hipotenusa fixa. Para deixar mais claro, vamos explicitar o problema. Ele é enunciado da seguinte forma: considere o conjunto de todos os triângulos retângulo com hipotenusa de medida m, uma medida fixa. Prove que o triângulo retângulo de área máxima é o triângulo isósceles. Isso é verdade e a gente consegue verificar isso utilizando derivadas. Antes de tudo, vamos relembrar o que é um triângulo retângulo. Esses triângulos são aqueles nos quais um dos seus ângulos internos mede 90 graus, ou seja, eles possuem um ângulo reto. O lado oposto a esse ângulo reto é chamado de hipotenusa e é o maior lado do triângulo retângulo. Nesse caso, nós temos um triângulo retângulo de hipotenusa medindo m e podemos dar nome aos seus catetos, aos seus demais lados. Vamos chamar a base de b e a altura de h. Com isso, fica fácil expressar a área do triângulo retângulo. A sua área será base vezes altura dividido por 2, portanto, b vezes h sobre 2. O problema é que nós temos aí duas variáveis, ou seja, conforme consideramos triângulos retângulos diferentes, tanto a base quanto a altura variam. Então temos uma função, a área, dependendo de duas variáveis, a base e a altura. Seria interessante escrevermos a área em termos unicamente de uma variável e não de duas. Para isso, podemos considerar aquele ângulo x, o ângulo entre a hipotenusa e a base. Podemos expressar, usando relações trigonométricas, tanto a base quanto a altura, em termos de x e da hipotenusa, m. Se relembrarmos as relações trigonométricas, temos que b, a base, é igual à hipotenusa m vezes o cosseno do ângulo x, e a altura, h, é igual a m, a hipotenusa, vezes o seno do ângulo x. Substituindo essas duas expressões na fórmula da área e fazendo as simplificações, nós temos que a área do triângulo retângulo é igual a m ao quadrado vezes o seno de x vezes o cosseno de x dividido por 2. Por que isso é útil? Porque a hipotenusa m é um valor fixo. Nesse caso, o único valor variável dentro da nossa fórmula é o valor x, o ângulo x. Dessa forma, a nossa área fica sendo uma expressão, uma função de uma única variável, o que facilitará os nossos cálculos. Partimos agora para as simplificações, por assim dizer, dessa função. Primeiro de tudo, a gente pode colocar tudo que é constante na frente, ou seja, colocamos m ao quadrado sobre 2, que são a parte constante da função, primeiro, e deixamos depois seno de x e cosseno de x. Por que isso vai ser útil? Porque seno de x e cosseno de x, nós podemos utilizar relações trigonométricas para juntar essas duas funções trigonométricas em uma só. Vamos ver como isso pode ser feito. Podemos lembrar da relação trigonométrica que diz que o seno de 2x, o seno do dobro de um ângulo, esse ângulo x pode ser qualquer um, vale para qualquer ângulo. Seno de 2x é igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Se isolarmos esse seno de x cosseno de x, podemos substituir na nossa fórmula da área, o que vai facilitar os nossos cálculos com derivada. Assim, nós passamos o 2 dividindo para a esquerda. Temos então que seno de 2x por 2 é igual a seno de x cosseno de x. Substituindo seno de 2x por 2 na nossa fórmula da área, temos então que a área em função de x é m ao quadrado sobre 2 vezes seno de 2x sobre 2, fazendo o produto do numerador e do denominador e colocando a parte constante primeiro, temos então que a nossa área em função de x se torna m ao quadrado sobre 4 vezes o seno de 2x. Agora a nossa fórmula de área está simplificada e nós temos apenas uma função trigonométrica e não um produto de duas funções trigonométricas. Agora partimos para o cálculo da derivada. Como temos seno de 2x, temos uma função composta, porque duas coisas estão sendo feitas com o x em sequência. Primeiro ele é dobrado, 2x, depois é calculado o seno do resultado disso, seno de 2x.
Então a gente vai ter que utilizar a regra da cadeia para calcular essa derivada. Primeiro de tudo, derivada da área. A parte constante que está multiplicando permanece, então m² sobre 4 fica. Depois, derivada do seno de 2x. Função composta, utilizamos a regra da cadeia. Primeiro fazemos a derivada só da de fora, derivada de seno é cosseno. Cosseno de 2x. Multiplicamos isso pela derivada da função de dentro. A função de dentro é 2x, então multiplicamos pela derivada de 2x. A derivada de 2x é só 2. Como 2 é constante, eu vou colocar ele para frente da nossa expressão. Assim, a derivada de a se torna 2 vezes m² sobre 4 vezes cosseno de 2x. Podemos simplificar a parte constante, o 2 com o 4, ficamos assim com derivada de a igual a m² sobre 2 vezes o cosseno de 2x. Bom, a pergunta que fica então é, por que fizemos isso? Por que calcular a derivada da função a de x? Isso porque a derivada de uma função tem uma propriedade interessante, que é a de que os extremos relativos, ou seja, os candidatos a máximo ou mínimo da função, ocorrem nos pontos em que a derivada da função é igual a zero. Nesse caso, nós podemos escrever a de x igual a zero e encontrar os x que satisfazem essa equação, e assim teremos os possíveis pontos de máximo da nossa função de área. Assim sendo, nós igualamos a nossa derivada da função de área, m² sobre 2 cosseno de 2x, com zero. Resta agora calcular para quais x essa equação é verdadeira. Para isso a gente pode lembrar de uma propriedade interessante. m² sobre 2 está multiplicando cosseno de 2x. E essa multiplicação tem que dar igual a zero. Para que uma multiplicação dê igual a zero, é preciso que um dos termos seja zero. m² sobre 2 não pode ser zero. Por quê? Porque m é a hipotenusa de um triângulo. Então ele não é zero. Logo, m² sobre 2 não pode ser zero. Nesse caso, a parcela que precisa ser zero é cosseno de 2x. Assim, ficamos com cosseno de 2x igual a zero. Eu peço então que vocês se lembrem das tabelas de ângulos notáveis do cosseno. E nela nós temos que cosseno de 90 graus é igual a zero. Esse é um exemplo de ângulo cujo cosseno dá zero. Como o cosseno de 2x deve ser zero e o cosseno de 90 graus é zero, temos que 2x é igual a 90 graus. Passando 2 dividindo, ficamos com x igual a 45 graus, ou ainda π sobre quartos. Esse é um possível ângulo que nos daria um triângulo retângulo com área máxima ou mínima. Não sabemos ainda, a derivada sozinha não decide se esse ponto é máximo ou mínimo. Só nos diz que ele é um extremo relativo. Também seria necessário mostrar que x igual a 45 graus é o único candidato a máximo ou a mínimo da nossa função. Ou seja, é a única raiz da função cosseno de 2x que nos interessa. Vamos deixar isso para vocês pensarem um pouquinho. Dica: é preciso se dar conta de que o x só pode variar entre 0 e 90 graus. Mas isso vamos deixar para vocês pensarem um pouco. Continuando então com a nossa continha. Pois bem, então descobrimos que o ângulo x, o nosso ângulo em vermelho, mede 45 graus. Mas será que só isso basta para garantir que esse triângulo retângulo é um triângulo isósceles? Sim. Para um triângulo ser isósceles, uma de duas coisas deve acontecer. Na verdade, as duas ocorrem, mas se uma for verdadeira, a outra também será. Que é ou ter dois lados de mesma medida, ou ter dois ângulos de mesma medida. Como temos a medida do ângulo x, nosso ângulo em vermelho, 45 graus, e por o nosso triângulo ser retângulo, um outro ângulo medindo 90 graus, basta encontrar o ângulo y. Se o ângulo y também tiver 45 graus, então esse ângulo y e o ângulo x terão a mesma medida e o nosso triângulo será isósceles. Vamos então tentar encontrar o ângulo y. Uma propriedade interessante dos triângulos é que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre será igual a 180 graus. Dessa forma, 45, a medida de x, mais 90, a medida do nosso ângulo reto, mais o ângulo y, terá que dar 180.
Isolando o y, temos que ele será igual a 180 menos 90 menos 45. Fazendo esse cálculo, temos que y é igual a 45. Dessa forma, y e x têm a mesma medida e o nosso triângulo é isósceles. Assim sendo, encontramos que o nosso triângulo retângulo será isósceles. Mas, de novo, nós apenas fizemos o teste da derivada primeira. Então, esse triângulo pode ter área máxima ou área mínima. Para decidir isso, nós precisaremos fazer o teste da derivada segunda. O teste da derivada segunda nos diz o seguinte: se escolhermos um x para o qual a derivada primeira da função for zero, então, se a derivada segunda da função neste x for positiva, nós teremos área mínima, mas se a derivada segunda da nossa função neste x for menor do que zero, negativa, então a nossa área será máxima. Ou seja, para descobrirmos se a área do nosso triângulo retângulo isósceles é máxima ou mínima, basta aplicar a derivada segunda da função a em x igual a π². Se o resultado for um número positivo, a área é mínima, se for negativo, a área é máxima. Para isso, então, precisamos calcular a derivada segunda da nossa função a de x. Encontrar isso é fácil. Basta pegarmos a derivada, m² sobre 2 cosseno de 2x, e derivá-la mais uma vez. A derivada segunda nada mais é do que calcular a derivada e depois calcular a derivada de novo. Fazendo então a derivada de m² sobre 2 cosseno de 2x, usaremos a regra da cadeia igual anteriormente. m² sobre 2 é constante, então fica. Cosseno de 2x é uma função composta, então calculamos a derivada da de fora, derivada de cosseno menos seno, então ficamos com menos seno de 2x. Multiplicamos pela derivada da função de dentro. A função de dentro é 2x, derivada de 2x é 2. Como 2 é constante, puxamos para frente. Então, a duas linhas de x é 2 vezes m² sobre 2 vezes menos seno de 2x. Vamos simplificar essa expressão agora. Podemos puxar o sinal de menos para frente da expressão. E como temos 2 vezes m² sobre 2, esses dois se cancelam. Ficamos então com a duas linhas de x igual a menos m² seno de 2x. Essa é a derivada segunda da nossa função área. Basta então aplicá-la em x igual a π² e ver que resultado temos. Assim, trocamos x por π² e ficamos com menos m² vezes seno de 2 vezes π². 2 vezes π² é igual a π². Fazemos essa substituição. π² é a mesma coisa que 90 graus, e o seno de 90 graus é 1, lembrando daquelas tabelinhas de ângulos notáveis. Como o seno de 90 graus é 1, temos então que a derivada segunda aplicada em π sobre quartos é igual a menos m² vezes 1. Esse produto é igual a menos m², e agora precisamos pensar o seguinte: m é a hipotenusa de um triângulo retângulo, então é um número positivo. Se elevarmos m ao quadrado, permanece positivo. Colocando um sinal de menos na frente, ele fica negativo. Nesse caso, menos m² é menor do que zero. Como a derivada segunda da função área aplicada em π² deu menor do que zero, isso significa que em x igual a π², a nossa função área assume valor máximo. Portanto, o triângulo retângulo de área máxima é o triângulo isósceles. Está resolvido o nosso problema. É isso aí, meus queridos. Muito obrigado pela atenção. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, pois mais vídeos virão. Valeu! Falou!